Será que você pode ser manipulado por um vitimista? Bom, vamos lá. Lidar com as pessoas hoje em dia não tem sido fácil, né? Depois do novo normal, depois da pandemia, durante a pandemia, a gente acreditava que o mundo ia mudar para melhor. Não é bem isso que está acontecendo. E as pessoas, elas têm me perguntado muito: Lena, por que hoje tem muito autista? Por que hoje tem muito TDAH? Por que hoje tem muito borderline? Não é que tem muito. As pesquisas estão mostrando novas formas de se diagnosticar essas causas, né? Então, por exemplo, o borderline, pessoas que convivem com pessoa que tem borderline, tem que ter passado na fila umas 10 vezes da paciência para conseguir conviver. Os psicopatas, né? Antigamente a gente achava que psicopata eram as pessoas que faziam atrocidade aos outros. Na verdade, não, a gente convive com um psicopata, o seu vizinho pode ser um psicopata, o seu médico, um advogado, enfim. Os narcisistas também, né? Hoje se fala muito, são aqueles que se acham. O psicopata se acha Deus, o narcisista é o que se acha o todo-poderoso que está acima de tudo. E os vitimistas? Vamos lá, quem são os vitimistas? Claro que existem graus. A gente passa por situações que a gente acaba se tornando uma vítima. Por exemplo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, quantas vítimas tem, pessoas que perderam tudo. De repente alguém doente em casa, ou você próprio que descobre alguma doença, alguma coisa, perdeu um emprego que você gostava muito, porque às vezes perder o emprego é uma coisa legal, né? Porque aquilo lá estava te travando. Então existem sim situações que a gente acaba se tornando uma vítima do que está acontecendo, tá? Só que existe os vitimistas crônicos, vamos dizer assim, aqueles que os mais antigos vão lembrar do filme, de um desenho que passava, eu não lembro o nome do desenho, mas era um leão e ele tinha um amigo que era uma hiena. A hiena, né, um paradoxo, porque a hiena só dá risada, né? A gente fala que a hiena só ri. E essa hiena, pelo contrário, era sempre vítima, né? Ó céus, ó azar, eu sabia que não ia dar certo, ó, nossa, nós estamos perdidos no mar, mas tem uma ilha, mas deve ter tubarão, deve ter bicho, deve... Então, é o próprio, acho que é Leão da Montanha esse desenho, um desenho bem antigo, era da minha infância. Então ele é o próprio, né? Então seria a síndrome de Hard, que a gente, né, que os terapeutas brincam, que as pessoas têm, gente, mas não é fácil lidar com os vitimistas, tá? Como eu disse, existem graus, tem aqueles que é bem hard, que tem hard não da faculdade, né, do Harvard, é hard do nome do personagem do desenho. Essas pessoas, para elas, é muito cômodo, porque elas não precisam assumir responsabilidade nenhuma. Tudo que acontece com ela nunca é culpa dela. É sempre culpa da sociedade, é culpa do chefe, é culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa da família. Sempre tem alguma coisa. Eu fui vítima, tá? Eu fui manipulada por uma pessoa vitimista. Eu falo, quando eu fui pesquisar sobre isso, todas as características era dessa pessoa. Trabalhava comigo, então era assim, nossa, o que aconteceu no computador? Eu fazia uma pergunta aleatória. O que aconteceu no computador? A primeira resposta, a primeira reação dessa pessoa era, não fui eu. Era sempre aquela coisa de, olha, tô com as mãos limpas, tô me jogando para trás, eu não tenho culpa, tá? E esse convívio com essa pessoa no meu trabalho
Como que aconteceu? Como que foi essa manipulação? Então era coisinha assim, eu não gosto disso, né? Vamos supor, eu falava, eu não gosto disso, eu não gosto de trabalhar com Excel, mas tem que trabalhar. Não, mas eu não gosto. Ela ficava de cara feia, essa pessoa. Eu não quero que coloca essas coisas aqui no balcão onde eu trabalho, mas tem que ser aqui. E ficava de cara feia. E aquela coisa, você tá convivendo no dia a dia com uma pessoa 8 horas por dia, para não ver cara feia, você fala, ai, tá bom, deixa. E esse tá bom, deixa pra lá, faz do teu jeito. Quando eu vi, eu estava sendo totalmente manipulada. A loja era minha, e as pessoas perguntavam se essa pessoa virou sócia, se eu tinha vendido, ela era dona. Quando eu comecei a perceber, gente, você não percebe, você vai caindo numa teia que você não percebe. Quando eu comecei a dar por mim, tinha se passado meses, tá? Não chegou a 2 anos, talvez sim. Mas que eu comecei a falar não, o nosso relacionamento mudou dentro dessa minha empresa. Ela começou a se fechar, ela começou a não se abrir mais, essa pessoa foi mudando comigo, mas eu tomei as rédeas. Tentei conversar, tentei falar, tentei explicar, não adiantou. Esse vitimismo pode ser de amigos? Pode. Né? Aquele amigo que está sempre ali te sugando, te sugando, te sugando. E quando você vê também, você caiu nessa teia. Os vitimistas, eles têm aquela coisa de você precisa me ajudar. Esse envolvimento, quando você não percebe, você acha que é um coitadinho. Gente, eu não tenho dó das pessoas, tá? Eu tenho empatia, tá? É uma coisa completamente diferente. Mas eu não tenho pena das pessoas que se fazem mais de vítima. É bom, às vezes, a gente passar por... Às vezes a gente pensa assim, ai, mas como é que eu fui cair nessa? E fica com raiva. Não, a gente não tem que ficar com raiva, a gente não tem que sentir culpa. A gente tem que pegar essa experiência e levar para a vida. E é o que eu faço hoje, eu começo a prestar mais atenção nessas coisas, né? Nesse tipo de manipulação. Posso cair de novo? Posso. A gente não está totalmente... não é uma coisa previsível, depende do tipo de manipulador. Manipuladores são inteligentíssimos. Só que eu tô falando dos crônicos, tá? Existem manipulações que são totalmente inconscientes. Essa pessoa, eu não sei se tinha consciência disso daí, tá? Provavelmente não. Não sei porque ela não tá mais entre nós. Não tenho como conversar com ela. Mas analisando, eu acredito que não era uma coisa totalmente consciente. Era uma forma de ser, foi uma forma que ela entendeu e percebeu que ela conseguia ter as coisas sendo dessa forma, tá? E existem pessoas que são assim predispostas a ajudar sempre. Deixa que eu ajudo. Nos 2 casos existe um problema de autoestima, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, para quem quer ser sempre solícita, quem quer sempre tá ajudando as pessoas. É um problema, sim, de uma baixa autoestima, porque ela precisa se fazer útil, tá? Só uma palhinha. E o vitimista, eles acabam sugando essa energia dessas pessoas. Aí essas pessoas começam a dizer não, ele sai daquela e vai para outra, ele sempre vai buscar isso daí. Quando a gente percebe, é dizer não. Se tem oportunidade, como eu fiz, que eu tentei conversar, a pessoa não quis ouvir, problema é dela. O importante
É a gente não se sentir culpado por dizer não, por não ajudar, por não cair nessa teia. Mas e quando essa manipulação, esse né, o vitimismo é de um parente que você não pode sair do emprego, que você não, ou se você é chefe, não pode mandar embora, enfim. Quando é uma mãe, às vezes a mãe pega um filho que ele é mais, quando tem 2, 3 filhos, que é mais apegado, para falar mal do outro. Ai, porque o fulano não me ajuda. O que que você faz? Conversa com essa mãe. Mãe, ele não tá te ajudando porque ele tem 2 empregos, porque ele tem filho pequeno. O que que a senhora precisa? Eu tô aqui para ajudar. Às vezes a mãe, ela tá carente, tem já uma certa idade, os filhos casaram e saíram de casa, mas ela quer eles perto. Como que ela faz? Se tornando vítima. Então, vai de você conversar com essa mãe. Uma das coisas que o vitimismo faz com muita frequência é falar mal de você para os outros. Ai, porque você vê, a Helena não está mais me ajudando, ela não me apoia. Ou uma mãe, né? Ai, minha filha agora saiu de casa, não está mais aqui. E essas pessoas vêm e começam a te cobrar. Deixe que elas te cobrem. Na verdade, esse falar para as outras pessoas é uma forma de fazer você se sentir culpado e você voltar para a teia que eles estão armando. Como eu disse, muitas vezes é de uma forma inconsciente, pode ser uma carência, pode ser uma baixa autoestima, mas existe essa manipulação dos vitimistas. Tá? Aquela coisa da mãe que fala assim, uma mãe cria 10 filhos não cria uma mãe. Existem frases, eu até marquei aqui alguma coisa, que eles costumam dizer, né? Então é coisas tipo, parece que você não me ama mais. Nossa, depois de tudo que eu te fiz, é assim que você retribui. Ninguém me entende. Eu só recebo ingratidão. São frases típicas do vitimista. Como eu disse, mais uma vez, pode ser de uma forma inconsciente. Mas, gente, existem muitos que fazem isso de uma forma muito consciente para poder chegar onde quer no trabalho, para poder ter todo mundo junto dentro de uma família. Existem várias razões. Eu já atendi pessoas vitimistas. Teve uma em particular que foi bem bacana, porque eu acabei apenas sendo uma ouvinte, eu deixei de ser terapeuta. Por mais que eu tentasse aplicar técnicas, por mais que eu tentasse conversar, fazer ela enxergar que a minha terapia é cognitiva, comportamental, por mais que eu tentasse fazer ela ver o mundo de uma outra forma, não adiantava. Então eu passei a ser uma ouvinte para ela, estava ótimo, maravilhoso, porque ela vinha, reclamava, falava, e eu tentava mudar isso e ela acabou desistindo. Infelizmente, esse tipo de pessoa acaba falando mal do profissional. Ah, ele não me ajudou em nada. Quando você faz uma terapia, 50% da responsabilidade é do terapeuta, os outros 50% é seu. É você querer mudar, é você querer transformar o que você realmente é. Se em alguma coisa que eu falei aqui você se viu dessa forma, procure ajuda, procure conversar com as pessoas, procure um terapeuta, mas procure melhorar. Porque essa moça em particular, ela vinha me procurar, ela vinha para terapia porque ela não tinha mais amigos. Então, antes de apontar para os outros, se observe. Isso é muito importante. Eu sou Helena Borges, psicoterapeuta, mais uma dica do canal Transformação. Fica ligado que vem mais coisa.